A paz do Senhor. Amém. Glória a Deus. Quem crê que o Espírito Santo está aqui entre nós agora, dá um glória a Deus bem alto. Aleluia. Glória a Deus. Vamos pôr em pé? Feche seus olhos. Senhor, aqui estamos, ó Pai. Novamente, mais uma vez, Senhor, na Tua casa, na Tua presença. Saímos dos nossos lares, Senhor. Enfrentamos estradas para estar aqui, ó Pai. Na Tua presença, Te buscando, Te louvando, Te engrandecendo e agradecendo, ó Pai. E com isso, Senhor, nós sabemos e cremos que o Senhor, do momento que fechamos a porta dos nossos lares para vir para cá, o Senhor colocou anjos ao nosso redor, cuidando, nos guiando, nos protegendo, nos livrando. Então, por isso eu lhe agradeço, Senhor. Por cada segundo de cada dia que o Senhor tem nos cuidado. Muito obrigado mesmo. Por mais que vivemos num mundo pecaminoso, pecamos muito, erramos muito em cada dia, mas ali o Senhor tem nos guardado, porque o Senhor conhece os nossos corações. Então, muito obrigado mesmo, ó Pai. Em nome de Jesus. E nos perdoe, ó Pai, pelos nossos erros, os nossos pecados, as nossas falhas, Senhor. Nos perdoe mesmo, ó Pai, em nome de Jesus. Em nome de Jesus. E que o Senhor venha, Senhor, está mantendo o nosso nome, Senhor, escrito aí no livro da vida, ó Pai, em nome de Jesus. Em nome de Jesus. Espírito Santo, vem Espírito Santo, nos toca mesmo nesta noite, nos envolve nos teus braços, fala em nossa mente, em nossos ouvidos, nos ensina a orar. Vem Espírito Santo, vem Espírito Santo, em nome de Jesus. Em nome de Jesus. Amém. Glória a Deus. Uma salva de palmas para Jesus. Pode se sentar um pouquinho. Ô, supõe para mim Romanos 8, 5. Porque as pessoas que vivem de acordo com a natureza humana tem sua mente controlada por essa mesma natureza, mas as que vivem de acordo com o Espírito de Deus têm a sua mente controlada pelo Espírito. Vai lá no 26 agora, 8:26. Assim também o Espírito de Deus vem nos ajudar na nossa fraqueza, pois não sabemos como devemos orar, mas o Espírito de Deus, com gemidos que não podem ser explicados por palavras, pede a Deus em nosso favor. Por isso, a gente tem que estar sempre em contato com o Espírito Santo. A gente tem que estar sempre conversando com o Espírito Santo. A gente tem que estar sempre pedindo perdão para Deus dos nossos erros, as nossas falhas. Que dizem com o Espírito Santo, por que ele vem em formato de pomba, de um pássaro? Porque o pássaro, ele é arisco. Então, se você vê uma pomba ali, você dá qualquer ato meio rápido,
tipo um susto, né? Ela já saia voando. Assim é o Espírito Santo. Ele quer nos tocar, Ele quer estar conosco, mas qualquer ato errado, qualquer coisa errada, qualquer palavra impura que sai, a gente pode estar tocando Ele. Ele está voando fora, saindo perto da gente. Então a gente tem que estar sempre em contato, sempre pedindo a ajuda do Espírito Santo. Como diz aí no 26, olha lá. Assim também o Espírito de Deus, que é o Espírito Santo, vem nos ajudar na nossa fraqueza, pois não sabemos como devemos orar, mas o Espírito de Deus, com gemidos que não podem ser explicados por palavras, pede a Deus em nosso favor. A gente, com a correria do dia a dia, muitas vezes passa dia, depende do ambiente que você trabalha, que você vive, a gente nem tem tempo ou oportunidade de falar de Deus, de estar orando, de estar falando com o Espírito Santo. Mas o Espírito Santo conhece o nosso coração. Por isso a gente tem que estar assim, nos momentos, né, nem que for no banheiro, um tempinho, fala, pede perdão, busca o Espírito Santo, porque Ele, com gemidos que não podem ser explicados por palavras, pede a Deus em nosso favor. Amém? Vamos falar um pouquinho com o Espírito Santo agora? Vamos nos pôr de pé? Feche seus olhos e repita comigo daí. Espírito Santo, eu quero que você não me abandone. Me perdoe pelas minhas falhas, por muitas vezes sair de minha boca palavras que não te agradam, que afastam você de mim. Me perdoe, Espírito Santo, mas que você esteja sempre do meu lado, intercedendo por mim. Obrigado, Espírito Santo. E mais uma vez, me perdoe. E eu quero estar sempre contigo. E eu quero que você esteja sempre comigo. Amém. Glória a Deus. Senhor Jesus, aqui também está a minha esposa, Senhor. Quero lhe pedir que o Senhor esteja capacitando ela, Senhor. Que o Senhor venha derramar a tua porção, a porção dos céus. Que o Senhor venha derramar, Deus, as mais ricas bênçãos sobre ela, para ela trazer, ó Deus, para a tua igreja. Que ela venha ser um canal, Pai, aonde só o Senhor venha ministrar e falar. Que ela venha, Deus, diminuir, Deus, e que o Senhor venha crescer. Amém, Senhor. Em nome de Jesus. Tudo que possa estar atrapalhando, que venha cair por terra, em nome de Jesus. Tudo que queira tirar a palavra, que queira fazer a palavra não cair em terras férteis, que venha cair por terra agora este mal, em nome de Jesus. Amém. E venha a tua presença, Espírito Santo, enquanto ela esteja ministrando, que a tua unção, Espírito Santo, venha falando, venha ministrando, venha curando, venha restaurando, venha seguindo, Deus, a tua palavra com teus sinais, com teus prodígios e as tuas maravilhas. Amém, em nome Senhor. de Jesus. Em nome de Jesus. Amém. 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 Glória a Deus, irmãos. Amém. Louvado seja o nome do Senhor. A palavra de Deus diz que onde estiver 2 ou 3 reunidos, que ali o Senhor se faz presente. Você crê que o Senhor está no nosso meio? Glória a Deus. Vamos nos colocar de pé, vamos estar orando. Já foi orado, mas quanto mais nós oramos, mais a presença do Senhor vem sobre a nossa vida. E onde a presença do Senhor está, o mal tem que sair, a dor tem que sair, a tristeza tem que sair, a enfermidade tem que sair. Porque a glória do Senhor vai encher esse lugar. A glória do Senhor se faz presente nesse lugar. Amém? Coloque a mão no teu coração e creia que o Senhor está aqui. O Senhor está aqui.
Repita comigo: Senhor Jesus, eu peço perdão pelo meu pecado. Senhor, eu coloco a minha vida na tua presença. Pai, eu quero ouvir a tua palavra, porque a tua palavra diz: quem tem ouvido, ouça o que o Espírito diz à igreja. E nesse momento, eu abro o meu coração, que o Senhor venha falar poderosamente sobre a minha vida, para que eu possa ser transformado, para que eu possa ser curado, para que eu possa ser transformado pela tua palavra. É isso que você quer? Amém, glória a Deus. Deixa eu fazer uma oração agora. Senhor, em nome de Jesus, Pai, nós estamos aqui reunidos no teu nome. Nós estamos aqui reunidos no santo e maravilhoso nome de Jesus. Aquele que derramou sangue precioso naquela cruz do Calvário para nos dar salvação, para nos dar vida eterna. E é nesse nome que nós falamos, e é nesse nome que nós pregamos, e é esse nome que nós invocamos nesse lugar, Pai. Em nome de Jesus. Pai, eu quero repreender em nome de Jesus. Eu quero repreender pela autoridade que há no nome de Jesus. Vai respirando bem fundo, querido, e vai soltando pela tua boca. Respira bem fundo e solta. Eu repreendo em nome de Jesus toda a tristeza. Eu repreendo em nome de Jesus todo o cansaço, toda a fadiga, todo o mal-estar, todo o desânimo. Eu repreendo em nome de Jesus. Satanás, pega tudo aquilo que é teu e bate em retirada desse lugar em nome de Jesus. Pega tudo aquilo que você tem usado para dispersar a mente dos meus irmãos e bate em retirada em nome de Jesus. Você está proibido de arrebatar qualquer ensinamento aqui nessa noite. Em nome de Jesus. Pega tudo que é teu e sai em nome de Jesus. Espírito Santo de Deus, é o Senhor que convence o homem do pecado, da justiça e do juízo. Por isso, nessa noite, que não seja eu falando, Senhor, mas seja o Senhor usando os meus lábios para trazer salvação, para trazer cura e para trazer libertação em nome de Jesus. Amém? Glória a Deus. Vamos nos assentar, meus amados, em nome de Jesus. Esteja atento. A palavra do Senhor diz em Apocalipse: quem tem ouvido, ouça. Ouça o que o Espírito diz à igreja. E nós estamos aqui não para ouvir palavra de homem, porque se fosse assim, de nada adiantaria termos saído da nossa casa. Mas nós estamos aqui porque nós precisamos ser ensinados. Nós precisamos aprender da palavra do Senhor. Porque a Bíblia, ela é bem clara, que sem santificação ninguém verá a Deus. E o propósito maior da nossa vida, o que é? Buscar, nos esforçar para ser santo. Nos esforçar para cada dia estarmos melhor. Jesus foi bem claro: quem perseverar até o fim será salvo. Então é uma perseverança aqui nessa terra. Nós temos que lutar contra a nossa natureza, lutar contra tudo aquilo que nós fomos forjados ao longo da nossa vida, para nós sermos cada dia mais parecidos com Cristo. Não porque nós somos bons, mas é por causa do Espírito Santo de Deus que habita em nós. Por causa do Espírito Santo de Deus. Amém? Você já parou para pensar do que você mais tem medo nessa vida? Você já parou para pensar o que você mais tem medo? Vamos colocar lá: medo de perder a casa, medo de perder emprego, medo de ficar sem nada. O que você mais tem medo na sua vida? A palavra do Senhor nos fala lá em Marcos que o que nós mais devemos temer é perder a nossa salvação. Porque se a gente perde dinheiro, você trabalha, você conquista novamente. Se alguém morrer, morrer faz parte da vida. Mas o que nós temos que lutar é para não perder a nossa salvação. Para preservar a nossa salvação. Aí você vai perguntar: mas tem perigo de eu perder a minha salvação? É a Bíblia que diz. É a Bíblia que diz, nós vamos ver. Então, a maior preocupação da nossa vida é conservar a nossa salvação.
conservar. E como que nós conservamos a nossa salvação? Buscando cada dia mais o Senhor. Lembra que Jesus vai buscar uma noiva que tem azeite de sobra. E o que é o azeite? É o Espírito Santo de Deus. É a presença do Senhor borbulhando na nossa vida. Então é isso que nós temos que lutar todos os dias. Temos que trabalhar, temos que lutar, temos que viver. Mas o mais importante é a nossa salvação. Porque a pior coisa, não existe tragédia maior na vida do homem, ele morrer sem ser salvo. Porque depois não tem mais volta. A Bíblia é bem clara, ao homem está ordenado morrer uma só vez, vindo depois o juízo. E tudo isso a Bíblia nos ensina. Porque duas coisas nós temos, a única certeza mais certeira que nós temos na vida, são duas. O pastor já falou muitas vezes aqui, qual que é? Uma que nós vamos morrer e a outra, Jesus vai voltar. E Jesus pode voltar a qualquer momento e nós podemos morrer a qualquer momento. Ninguém sabe a hora da sua senha. Por isso que nós temos que estar em todo o tempo preparado. E a Bíblia fala sobre o livro da vida. Principalmente em Apocalipse, fala, em outros livros também fala sobre o livro da vida. Assim, quando a gente nasce aqui na terra, o bebezinho nasce, o pai vai lá no cartório, registra a criança, o nome fica lá registrado naquele livro. O dia que a pessoa morre, pega seu atestado de óbito, vai lá no cartório, leva o atestado para dar baixa para comprovar que aquela pessoa faleceu. Assim como aqui na terra tem um livro com o registro das pessoas, lá no céu também tem um livro com o registro. É chamado o livro da vida. Então nós temos que lutar para o nosso nome permanecer naquele livro. Porque a Bíblia é bem clara que quem não foi encontrado escrito no livro da vida, não vai entrar no céu. Não vai entrar no céu. Lá no capítulo, no começo, não precisa abrir já não, viu, Su? Lá no capítulo 1 do livro de Atos dos Apóstolos, então Lucas está escrevendo, ele está relatando o que aconteceu com Jesus após a sua ressurreição. Então ele vai falar ali que Jesus ficou 40 dias ali, pessoas viram Jesus, Jesus esteve com os discípulos, e ali ele foi passando as últimas instruções para os discípulos antes de subir para o céu. E lá no verso 9 do capítulo 1, após o Senhor Jesus ter passado as instruções para os seus discípulos, ele foi subindo ao céu. Ele foi subindo ao céu, deixa eu só ler o verso 9. Ditas essas palavras, ou seja, após dar as instruções, Jesus foi levado às alturas, à vista deles, e uma nuvem o encobriu dos seus olhos. E estando ele com os olhos fitos no céu, enquanto Jesus subia, eis que 2 varões vestidos de branco se puseram ao lado deles e disse: varões Galileu, por que estás olhando nas alturas? Esse Jesus que dentre vós foi assunto ao céu, virá do mesmo modo que você viu subir. Então Jesus, ele subiu, mas ele vai voltar. E em várias passagens bíblicas, depois você leia atentamente Mateus capítulo 24, Marcos capítulo 13, Lucas capítulo 21. Ali o Senhor Jesus está falando como vai ser nos tempos do fim sobre a volta dele. Então, duas coisas são certas. Nós podemos morrer a qualquer momento e Jesus pode voltar a qualquer momento. E nós temos que estar atentos. E lá no capítulo 20 de Apocalipse, faz favor, abre para nós. Primeiro você abre o verso 3 do capítulo 1. Abre na linguagem de hoje esse, tá? Que está bem legal na linguagem de hoje. Apocalipse capítulo 1, verso 3. Feliz quem lê esse livro e felizes aqueles que ouvem as palavras dessa mensagem profética e obedecem. Vamos todo mundo ler junto? Feliz quem lê esse livro e felizes aqueles que ouvem as palavras dessa mensagem profética
e obedecem ao que está escrito nesse livro. Pois perto está o tempo em que todas essas coisas acontecerão. Então, tudo que Jesus falou aqui no Apocalipse, as coisas acerca do tempo do fim, breve todas essas coisas acontecerão. E nós, como igreja do Senhor, temos que ouvir o conselho de Jesus. Estejam sóbrios e vigilantes. Então nós temos que estar atento, porque com a nossa anteninha ligada, porque Jesus pode voltar a qualquer momento. E quando ele fala, feliz aquele que lê e felizes aqueles que ouvem, é porque naquela época nem todas as pessoas sabiam ler. É de um tempo para cá que as pessoas ficaram todas alfabetizadas. Naquela época eram pouquíssimas pessoas que sabiam ler. E só tinha um livro na sinagoga. Ninguém tinha uma Bíblia em casa igual nós temos hoje. Eles iam na sinagoga para ouvir o sumo sacerdote ler a palavra. Por isso que ele fala, feliz aquele que lê. Então, um ficava lendo e todos os demais ficavam ouvindo. E tem um segredo, ler e obedecer. Porque não adianta nada entrar por aqui e sair por aqui. Jesus vai buscar uma igreja santa, um povo que tem compromisso com Ele, um povo que tem relacionamento com Ele. Vamos agora lá para o capítulo 20. Deixa eu ler aqui na linguagem de hoje também, para não causar confusão na cabeça de vocês. Capítulo 20, vamos ler o verso 12, o verso 13 e o 15. Então aqui, essa passagem está falando sobre o dia do julgamento, do grande tribunal de Deus. Porque Jesus vai voltar, Jesus vai arrebatar a tua igreja, aqueles que tiveram a vida de compromisso. Quando a gente fala compromisso com Cristo, não é compromisso com religião. Esquece religião. É o nosso relacionamento pessoal com Cristo. Eu posso fazer parte de uma religião, mas no meu dia a dia, eu vivo do jeito que eu bem quero, eu não estou nem aí com Deus, faço eu as minhas regras, eu as minhas vontades, e tudo bem. Mas a Bíblia é bem clara, Jesus vai vir, Jesus vai buscar um povo que tem relacionamento com Ele. Quem não tem relacionamento, automaticamente o nome não está escrito no livro da vida, automaticamente essa pessoa será lançada no lago de fogo e enxofre eternamente. Então aqui no capítulo 20 está falando sobre o dia do juízo final, onde todos, aqui no caso está falando daqueles que não tiveram compromisso com Deus, todos vão comparecer diante do tribunal de Deus. Todos vão comparecer, aqueles que já morreram, aqueles que ainda não morreram, para serem julgados de acordo com as suas obras, é o que fala aqui. Então o verso 12 está dizendo, lembrando que o Apocalipse, João foi lançado na ilha de Patmos, ali ele foi lançado para morrer, e durante o tempo que ele esteve ali, o próprio Senhor Jesus apareceu para ele e deu toda essa revelação das coisas que em breve deve acontecer. Então aqui é o próprio Senhor Jesus falando com João. E João está relatando aqui o que ele viu. Ele vai dizer assim, vi também os mortos, tanto os importantes como os humildes, que estavam de pé diante do trono de Deus. Foram abertos livros, esses livros, tudo aquilo que nós fazemos no nosso dia a dia, tudo é anotado no livro de Deus. Tudo é anotado. Por exemplo, a pessoa vai chegar diante de Deus. Aí ela pode falar, mas Deus, ninguém me falou, eu não sabia. Aí o anjão vai falar assim, olha aqui, ó, dia tal, fulano foi na tua casa, falou de Jesus para você, falou que você tinha que entregar a tua vida, que você tinha que ter um compromisso, que você tinha que viver uma vida de fidelidade com Deus, mas você falou que era muito cedo, que você tinha que curtir a tua vida. Então, tudo vai estar anotado ali. Todas as vezes que a pessoa falou não para o evangelho, vai estar anotado ali. Todas as vezes que ela teve uma oportunidade de ter uma atitude boa, mas ela preferiu ter uma atitude má. Tudo está anotado. Cada um de nós temos um diário lá no céu.
Então não vai ter desculpa. Lá em Romanos fala que nós somos indesculpáveis diante de Deus. Então naquele dia não vai ter desculpa. Mas Senhor, eu não sabia. Mas Senhor, ninguém me falou. Não, Deus, eu não vi. Vocês são indesculpáveis diante de Deus. Aí ele continua. Foram abertos livros e também foi aberto o outro livro, o livro da vida. Ah, minha bateria está acabando. Os mortos foram julgados de acordo com o que cada um havia feito, conforme estava escrito nos livros, conforme estava escrito no diário de cada um. Verso 13, a parte B. E todos foram julgados de acordo com o que cada um tinha feito. Agora o verso 15. Quem não tinha o seu nome escrito no livro da vida, foi lançado no lago de fogo e de enxofre. Então, por que eu falei a questão do medo? O que nós mais temos que temer é saber, eu estou salvo? Eu entreguei a minha vida completamente para Jesus? Eu tenho feito aquilo que Jesus manda eu fazer? Porque muitas vezes a pessoa pensa que entrega a vida, entreguei minha vida para Jesus, mas aí ela continua vivendo do mesmo jeito que ela vivia. O que a palavra do Senhor fala? Que nós temos que renovar nossa mente. Porque todos nós, a palavra fala que nós, não tem distinção. Todos nós anteriormente andávamos em trevas. Todos. E a Bíblia diz que todos pecaram e todos estão destituídos da glória de Deus. O salário do pecado é a morte. Então, quando a Bíblia fala em morte, não quer dizer morte física. Morte física, todos nós podemos morrer. Mas quando a Bíblia se refere à morte, ela está se referindo à separação eterna de Deus. A separação eterna. Porque aqueles que o nome foi encontrado no livro da vida, vai morar no céu com Deus. Desfrutar de todas as maravilhas que estão contidas aqui na palavra. E aqueles que não entregaram a vida para Jesus, fizeram simplesmente parte de uma religião, ia na igreja quando bem queria, e vivia do jeito que bem queria. Jesus fala que quem me ama faz a minha vontade. Porque quando nós entregamos a nossa vida para Jesus, nós temos que ter nossa consciência que eu sou pecadora, do jeito que eu estou, eu não posso continuar. Aí nós vamos para a cruz, nós temos que ter esse processo de transformação. Nós temos que entender que Jesus morreu na cruz pelo meu pecado. Se eu continuar do jeito que eu estou, infelizmente eu não tenho chance. E a Bíblia diz que sem santificação ninguém verá Deus. Não é, quando a gente fala assim, não quer dizer que nós somos perfeitos, mas é o sangue de Jesus que nos purifica de todo pecado. Então eu aceitei Jesus, entendi, eu reconheci que eu sou pecadora, eu reconheci que daquele jeito eu não tenho chance, aí eu vou para a cruz. Eu vou para a cruz, eu vou aprender de Jesus, eu vou ver o que eu preciso ser mudado, o que eu preciso ser transformada, eu vou renovar a minha mente de acordo com a palavra do Senhor. E é um processo, é um processo. A gente não pode conformar do jeito que a gente é. Eu sou assim mesmo, Gabriela, eu nasci assim. Sem santificação ninguém verá Deus. Então não adianta, sem chance. E a Bíblia é bem clara, ao homem está ordenado morrer uma só vez, vindo depois o juízo. Quem vai ser julgado é quem não tem compromisso com Deus. Porque lá em Coríntios fala, nenhuma condenação há para aqueles que estão em Cristo Jesus. Porque é Jesus quem nos justifica. É o sangue de Jesus que nos justifica de todo o pecado. Então, nós temos que entender que nós temos que ficar revoltados com essa natureza nossa e nos render mais e mais ao Senhor, para que à medida que nós vamos buscando, nós vamos sendo transformados pela palavra. Jesus fala, vós já estáis limpo pela palavra que eu vos tenho dito. Então, nós temos que pensar que o que o mundo ensina? Morreu, acabou. Morreu, virou estrelinha, está lá no céu cuidando de nós. Às vezes a pessoa nunca quis saber de Jesus, não estava nem aí, vivia do jeito que bem entendia, mas tudo bem, virou estrelinha. E tem pessoa também
Eu mesmo já ouvi isso, pessoa falar, ai menina, que inferno que é? Deus é bom, Deus é pai. Qual pai que vai querer o mal para o seu filho? Se não existisse inferno, Jesus não precisaria ter vindo. Jesus não precisaria ter padecido naquela cruz. Jesus veio para quê? Para dar salvação. Salvar de quê? Salvar o homem do inferno. Porque ele fala, eu não vim condenar. Pelo contrário, Jesus veio para livrar, porque o homem já estava condenado ao inferno. Então, se não existisse inferno, para que a gente vai ficar perdendo tempo pregar para as pessoas? Se está tudo certo. Se não existe inferno, não tem por que ficar pregando. E Jesus, quando a gente vê os evangelhos, o que ele mais falou é do inferno. Teme aquilo que pode lançar a tua alma no inferno. É o que Jesus mais falou. Então nós temos que estar atentos. Nós não somos bonzinhos. Jesus fala, vocês são mal. Vocês são mal. Então nós temos que reconhecer quem nós somos e procurar aprender de Jesus. A cada dia aprender do Senhor. E Deus, ele nos deu ferramenta. Lá na carta que Pedro escreve, ele fala, Deus nos deu tudo que nós precisamos para viver uma vida que agrada a Ele. Então não adianta a gente ficar, ai Deus, mas o fulano tem aquilo, eu não tenho. Ai Deus, mas eu sou tão incapaz. Não adianta a gente querer se esconder atrás de uma conversa e não esforçar. Porque a Bíblia é bem clara. Para cada um, Deus deu dom. Buscai com zelo os melhores dons. Então depende de cada um de nós agora. Reconheci que sou pecadora, reconheci que Jesus morreu por mim, reconheci que do jeito que eu estou não posso permanecer, reconheci que eu preciso ter a minha mente transformada pela palavra de Deus. Aí eu vou aprender, assim como eu sempre costumo falar, eu vou deletar tudo aquilo, toda a informação que me foi dada pelo mundo e agora eu vou formatar a minha mente com a palavra do Senhor. Viver uma novidade de vida. Viver uma novidade de vida. Lá no livro de, se não me engano, no livro de Reis, 1 Reis, então tinha os povos lá para identificar. Então eles criaram uma palavra para identificar quem podia entrar, quem não podia entrar. Por exemplo, tinha a fronteira. Eu não lembro, eram os amalequitas. Então, por exemplo, para entrar, é igual hoje, o carioca fala vocês, Jesus, nós fala Jesus. Né? Então, por exemplo, para identificar quem era daquela nação, eles usavam a palavra, uma nação falava cibolete, a outra falava chibolete. Então, a pessoa que estava cuidando da fronteira, ela não conhecia todo mundo. Daí a pessoa chegava e falava, fala a palavra. Aí se ela falasse cibolete igual o sotaque deles, tudo bem. Se falasse chibolete, que não era do povo deles, então passava a faca no pescoço. Mesma coisa nós. Essa palavra, nós, quando as pessoas olham para nós, eu preciso falar que eu sou crente ou só da pessoa olhar para mim ela sabe que eu sou crente? Só pelo nosso testemunho de vida. E lá em Hebreus fala que nós estamos rodeados por uma grande nuvem de testemunha. Então nós temos que exalar o bom perfume de Cristo. O que nós temos que trazer à nossa mente, os valores do céu, lembrando que só vai entrar no céu quem tem o nome escrito no livro da vida. E à medida que a gente vai buscando o Senhor, isso vai sendo natural na nossa vida. Às vezes até fisicamente, nós vamos experimentando a salvação. Porque por que as pessoas iam atrás de Jesus? Porque Jesus dava o que elas queriam. Estava doente, era curada. O defunto ressuscitava. O cego enxergava. O aleijado andava. Então, por quê? Porque Jesus resolvia o problema das pessoas. E também nós, muitos de nós, eu mesmo me lembro quando eu me converti, assim como eu já comentei várias vezes com os irmãos, eu tinha muito medo. Misericórdia, eu era uma pessoa extremamente medrosa, medo de tudo.
E também eu tinha muita alergia. E eu comecei a ir para a igreja, começamos a participar de estudo bíblico, e participar de oração, e buscar, e culto. Aí, passados assim, uns 8 meses, mais ou menos, eu fui observar. Aconteceu circunstâncias que, em outro tempo, eu morreria de medo. Glória a Deus, foi tranquilo. E eu fui lembrar das alergias. Eu falei, nossa, eu não tenho mais alergia. Aí que eu fui entender que Jesus tinha me curado. Só que hoje aqui nós temos experimentado cura, libertação. Naquela época ninguém falava disso. A gente ia para Jesus de medo de ir para o inferno. Eu fui para Jesus mesmo porque eu morria de medo de ir para o inferno. Eu tinha pavor do inferno. Então eu sabia que eu precisava ir para Jesus. Só que eu não sabia que Jesus curava, que Jesus libertava, que Jesus nos dava uma nova vida, uma nova maneira de pensar. Jesus mudava o nosso comportamento, a nossa maneira de falar. Não sabia de nada disso. À medida que a gente foi buscando, que glória a Deus, foi experimentando na pele essa salvação, essa libertação, essa restauração. Então é isso que nós temos que buscar do Senhor. Nós temos que buscar uma mudança de vida. Essa transformação veio para Jesus, amém, glória a Deus. Agora não se conforme do jeito que você está. Não se conforme. A palavra fala, renova a tua mente. Ainda mais nesses últimos tempos, o mundo tem enfiado coisas garganta abaixo, que a gente pode viver do jeito que a gente bem quer. Faça você a tua felicidade, teu corpo, tuas regras. Mas não é isso que a Bíblia diz. Deus, Ele é o mesmo ontem, hoje e Ele será eternamente. Tudo aquilo que Ele falou está aqui na palavra. E nós que somos filhos de Deus, nós temos que nos enquadrar no padrão de Deus e não no padrão do mundo. Não viveis como o mundo vive. A palavra ela é bem clara. Então nós temos que pensar em todo o tempo sobre a nossa salvação. Se eu morrer hoje, para onde que eu vou? Se eu morrer hoje, o meu nome está escrito no livro da vida? Lá na hora, não adianta falar assim, eu sou anjo. Dá uma procuradinha direito, vê se não está aí no rodapé da página. Não adianta falar. Nós somos indesculpáveis. É compromisso. Lá em Mateus 24:7, aquele grupinho. Senhor, Senhor, mas nós não profetizamos no teu nome. Nós não curamos, nós não fizemos isso, não fizemos aquilo. Qual que foi a resposta de Jesus? Apartai-vos de mim, porque eu não vos conheço. Quando Jesus fala conhecer, é relacionamento. Então, no nosso dia a dia, é relacionamento com Cristo. Está trabalhando, está ali conversando com Deus. Senhor, como que eu faço isso? Jesus me ajuda, Senhor me ensina. Está caminhando, Espírito Santo, anda aqui comigo. Deus vai me ensinando. É o tempo todo ali conectado com o trono da glória. Relacionamento com Deus. Não adianta ficar, ai, Deus abençoe, vai com Deus e tal, mas nas minhas práticas diárias eu vivo do jeito que eu bem quero, faço aquilo que eu bem quero fazer e não estou nem aí para aquilo que Deus pensa sobre mim. Vamos lembrar, tudo que nós fazemos está anotado no livro, tem um diário nosso lá. Tudo. E no dia do juízo não vai adiantar. Não, Senhor, eu não fiz isso, não. Ó, está aqui, ó, dia tal, você deveria ter feito isso e você optou em fazer tal coisa. Então, quando nós entregamos nossa vida para Jesus, nós temos o nosso nome escrito no livro da vida. Mas, se nós não permanecermos, é uma busca diária. É o tal negócio. Nós podemos ir como nós estamos. Está drogado, está perdido na bebida, perdido nos vícios, não tem problema. Venha como você está. Mas o que nós não podemos permanecer do jeito que nós estamos. É dia a dia lutar para buscar a santificação. Sem santificação, ninguém verá a Deus. Lá no capítulo 1 do Apocalipse, deixa eu achar aqui, capítulo 3, verso 5. Deixa eu ler na linguagem de hoje. Aqueles que conseguiram a vitória serão vestidos de branco, e não tirarei o nome dessas pessoas do livro da vida. Então Deus está falando, não tirarei, porque corre o risco do nome ser tirado.
se não perseverar, se não buscar de todo o coração, se não tiver uma vida de relacionamento com Cristo, o nome dessa pessoa vai ser tirada do livro da vida. Lá em Mateus 24 mesmo, quando essas pessoas, Senhor, nós não profetizamos em teu nome? Quem que profetiza hoje em dia? É qualquer um? Quem que cura? É qualquer um? Pessoa que já foram ali usada por Deus, mas as pessoas não permaneceram. E a gente tem que vigiar. Porque muitas vezes a gente acha que isso não acontece conosco. Quando a gente lê o comecinho do Apocalipse aqui, que Jesus está falando com as 7 igrejas da Ásia, todas aquelas igrejas foram top. Igrejas que experimentaram grande avivamento. Igreja por onde o apóstolo Paulo pregou, viram pessoas ressuscitar, viram grandes milagres, viveram um grande mover do Espírito Santo. E Jesus aqui nesse pouco tempo depois, 20 anos depois, Jesus vai chamar a atenção dessa igreja. Porque vocês não guardaram, porque vocês não guardaram o primeiro amor, vocês se deixaram levar pela doutrina de Jezabel, vocês perderam o compromisso comigo. E o conselho de Jesus, lembram de onde vocês caíram e arrependam-se. Então aqui, Jesus chamou a atenção dessa igreja. E como eu já disse outras vezes, vai lá na Ásia hoje e procura os crentes dessa igreja. Não existe nenhum mais. Não existe. Porque não perseveraram, não ouviram a voz do Senhor. Em todas essas cartas, Jesus fala, quem tem ouvido, ouça o que o Espírito do Senhor diz à igreja. Então, essa igreja, Jesus falou pessoalmente com eles e eles não guardaram a palavra do Senhor. Hoje, se você fizer uma pesquisa no Google, é 0,00000% de crente que tem naquela região. Porque o islamismo veio, o muçulmano veio, acabou com tudo, o povo não perseverou, não guardou a palavra do Senhor. Hoje, nós é que temos que mandar missionário lá para evangelizar aquele povo. Para vocês verem que pode acontecer com qualquer um. Não é à toa que Jesus repete várias vezes, vigiem, vigiem, seja sóbrio e vigilante. Nós temos que tomar muito cuidado hoje em dia, que Satanás, o que ele quer? Muitas vezes, Satanás, ele nem tira o crente da igreja. A pessoa está na igreja, mas ela está longe de Deus. O próprio Senhor fala, esse povo me honra com os lábios, mas o coração está longe de mim. Então, meus amados, nós somos a igreja do Senhor, nós temos que vigiar. Pela Bíblia, Jesus pode voltar a qualquer momento e Ele vai buscar uma igreja que tem azeite de sobra, uma igreja que busca, uma igreja que se rende, uma igreja que cada dia está sendo transformado pelo poder do Senhor, cada dia transformado pela glória de Deus. Nós não podemos acomodar do jeito que nós estamos. Cada dia mais querer mais e mais de Deus. Cada dia mais e mais o Senhor. Deus, Ele deu dom para a igreja, dom de curar, dom de libertar, dom de expulsar demônio. E tudo isso são ferramentas que Ele deu para nós usarmos. Porque muitas vezes vai vir pessoa doente para a igreja, pessoa possessa, pessoa perturbada. E é a nós que o Senhor conta para estar libertando essas pessoas no nome de Jesus. São dons que Deus deu para nós. E nós temos que buscar com zelo os melhores dons. Cada um de nós, ninguém é melhor que ninguém. Lá em Coríntios ele fala do corpo. O que é um corpo? Deus deu dom para profetizar, dom para curar, dom para ensinar, para expulsar demônio, para ministério profético. Então, no caso, o que é? Cada um vai ser movido num dom. Cada um vai ser movido num dom. Então, todos nós temos que buscar com zelo os dons para que o Senhor possa nos usar. Imagina um corpo. Quanta falta uma perna não faz para um corpo? Quanta falta um braço não faz para um corpo? Então, quando a igreja do Senhor está unida num só propósito, num só espírito, que haja em vocês o mesmo sentimento que houve em Cristo Jesus, assim a igreja vai funcionar perfeitamente. Vai chegar um irmão vai profetizar, outro vai libertar, outro vai orar, outro vai trazer revelação, e assim a pessoa vai ser edificada no Senhor. E muitas vezes é uma palavra de
uma palavra de conhecimento, uma oração que vai fazer muito mais efeito, porque não adianta nada eu chegar, claro, é a palavra de Deus, eu chegar e falar um versículo bíblico para a pessoa, o que vai fazer mais efeito? Eu chegar e falar um versículo ou alguém chegar e a pessoa ser curada? O que vai valer mais? A cura. Então, por isso nós temos que buscar os dons. Porque o que as pessoas iam atrás de Jesus? Porque ele curava. Curava cego, ressuscitava morto, porque era o que ele tinha para dar para elas. E Deus nos deu essas ferramentas. Então nós temos que buscar com zelo os melhores dons e não nos acomodarmos. Sempre buscar mais e mais o Senhor para nós sermos instrumentos de Deus, para que Deus ele conta com cada um de nós. Nós somos ferramenta do Senhor. E nós não temos a opção de levar uma vida de qualquer jeito. Nós temos que, em todo o tempo, estar buscando o Senhor. Porque se a gente viver uma vida de qualquer jeito, lembra lá de Apocalipse 3:5. De modo algum riscarei o teu nome do livro da vida. E também no arrebatamento, assim como você guardou a palavra da minha lei, eu também te guardarei do grande e terrível dia que está para vir sobre o mundo inteiro. Então, nós só temos promessa de bênção para aqueles que andam corretamente com o Senhor. Só temos palavra de bênção. E por isso nós temos que buscar o Senhor em todo o tempo. E a palavra é bem clara. Buscai o Senhor enquanto se pode achar. Porque vai chegar uma hora que o Senhor vai tirar o povo dele daqui. Aí não vai ter mais como clamar. Por enquanto, perto está o Senhor. Então vamos aproveitar. Vamos nos consertar cada dia mais. Vamos nos consertar. Porque a palavra ela é bem clara. Quem não tem o nome escrito no livro da vida, vai ser lançado no lago de fogo e enxofre. E nós não conseguimos nem ter noção do calor que é esse lugar e nem quero ter, em nome de Jesus. Mas imagina, é um fogo que queima, a pessoa gritando 24 horas de desespero, aquela dor insuportável, queimando, e ela pode gritar, ela pode clamar que nada vai tirar ela daquele lugar mais. Ela não vai sair nunca mais de lá, porque a Bíblia é bem clara, o homem está ordenado morrer uma só vez, vindo depois o juízo. Se ele teve compromisso com Deus, ele vai para o céu. Se ele não teve compromisso, o nome dele não estará escrito no livro da vida. E ele vai ser lançado no lago de fogo e enxofre, e de lá nunca mais ele vai sair. Então nós temos que entender que não é ter uma religião, ter compromisso com Jesus. Ter compromisso com Cristo e fazer parte do corpo de Cristo, porque Jesus vem buscar uma igreja. E Jesus ele vai buscar uma igreja, porque ele tem plano de bênção, plano de paz. O pensamento do Senhor é mais alto que o nosso, mas nós é que temos que querer. Nós é que temos cada dia mais ter conhecimento de tudo que Jesus conquistou na cruz para nós. É para nos dar vida eterna, é para nos dar uma vida de paz, uma vida de tranquilidade, uma vida de alegria. Porque Deus, a pessoa pode pensar, mas... Pode pensar, não, eu já ouvi. Imagina, Deus é pai, Deus é amor. Qual o pai que quer que o seu filho sofra? Realmente, o desejo de Deus, conforme está escrito lá em Timóteo, que todo homem seja salvo. Mas aí o homem tem que querer. A vontade de Deus ele já fez. Agora o homem tem que querer a vontade de Deus. E a palavra ela é bem clara. Buscai o Senhor no dia que se chama hoje. Buscai o Senhor enquanto se pode achar. Então, meus amados, quando a palavra também fala, sinta-se feliz quando você for corrigido. Lá em Tiago fala, toda a escritura inspirada por Deus, ela é apta para a correção, para a educação, e para a educação na justiça, para que nós possamos ser aptos para estar fazendo a vontade de Deus. Então, quando a gente lê a Bíblia, e ali nós somos confrontados com o nosso pecado, nós somos confrontados com a nossa maneira de viver, a gente tem que ficar feliz, porque Deus nos ama e Ele quer o melhor para nós. Por exemplo, quem tem filho, vai deixar o filho fazer aquilo que quer? De maneira nenhuma. A pessoa vai tentar corrigir, vai tentar ensinar um caminho para o filho, não vai deixar o filho fazer o que quer. E Deus é a mesma coisa. O Senhor nos ama ainda muito mais.
a ponto de entregar o filho dele para morrer naquela cruz, para que nós tivéssemos salvação. Então, buscar o Senhor no dia que se chama hoje. Buscar o Senhor no dia que se chama hoje. E hoje o Senhor está nos corrigindo. Vamos nos colocar de pé? E hoje o Espírito Santo de Deus está nos corrigindo, nos chamando, para nós vivermos uma vida de acordo com a vontade do Senhor. Para nós não nos conformar em levar uma vida de qualquer jeito. Porque é bem claro, quem levar uma vida de qualquer jeito, vai correr o risco de ter o nome riscado do livro da vida. Aí não tem mais jeito. Imagina que tristeza naquele dia. O Senhor falar, eu não te conheço, apartai-vos de mim. Eu não te conheço, apartai-vos de mim. Mas pelo contrário, vamos nos pegar firme com o Senhor. Vamos buscar cada vez mais ser cheio da unção, cheio do poder de Deus, cheio da glória do Senhor, para que quando o Senhor Jesus chamar a nossa senha, ou para que o dia que Jesus voltar, o nosso nome estiver lá no livro da vida, e a gente entrar para as bodas do Cordeiro, entrar para Jerusalém celestial, desfrutar das maravilhas que o Senhor tem preparado para nós. E é só nós aqui, e a opção dessa escolha é nossa, porque Deus já fez a dele, quando ele enviou Jesus, para que nós tivéssemos salvação. Então nessa noite, coloca o teu coração diante do Senhor. Coloca o teu coração diante do Senhor. Senhor, me perdoa porque eu tenho vivido uma vida do meu jeito. Senhor, me perdoa porque muitas vezes eu sei o que eu devo fazer e eu não faço. Senhor, me perdoa porque eu aprendi que só Jesus é o caminho, a verdade e a vida. E eu tenho buscado tantos caminhos para a minha vida. Eu tenho buscado tantas verdades para a minha vida, sendo que eu sei que a única verdade é Cristo. Essa é a noite, meu irmão. Essa é a noite, meus amados, nós estamos nos consertando com o Senhor. Porque de repente hoje pode ser a nossa última noite. Nós não sabemos se nós vamos estar aqui amanhã. E já pensou? Morrer sem ter a certeza que o nome está escrito no livro da vida? Já pensou morrer e chegar lá? Falar, puxa, por que eu não fui escutar? Por que eu não dei ouvido aquele dia? Aí vai ser tarde demais. Aquele dia vai ser tarde demais. Por isso que é no dia a dia, buscar o Senhor no dia que se chama hoje. Buscar o Senhor no dia que se chama hoje. Se por acaso você que está aqui conosco, você não tem a certeza da tua salvação, nós não podemos deixar para ver depois, tem que ser hoje. Porque eu não sei se eu vou estar viva amanhã, você não sabe. Se você não tem certeza no teu coração, se você está salvo, se você não tem certeza que o teu nome está escrito no livro da vida, para o nosso nome estar escrito no livro da vida, nós temos que ter Jesus como nosso único e suficiente Salvador. Nós temos que estar no nosso dia a dia nos esforçando para você a vontade do Pai. Se você não tem essa certeza no teu coração, eu quero te convidar para você vir aqui na frente. Porque quando você está vindo, é um passo que você... Esqueça homem, esqueça que você está na igreja. É você e Deus. Se você tem essa dúvida no teu coração, Senhor, se eu morrer hoje, eu não sei para onde que eu vou. Eu entendi que ser religioso não resolve nada. Mas eu preciso ter um compromisso contigo. Se você tem essa dúvida no teu coração, Jesus está te chamando. Vinde a mim, vinde a mim. O Senhor te chama nessa noite. O Senhor te chama porque Ele tem o melhor para a tua vida. O Senhor te chama porque Ele tem a salvação para você. Jesus foi e preparou um lugar para você, mas vai depender de você ocupar esse lugar. E nessa noite o Senhor está chamando. O Espírito Santo de Deus está falando no teu coração. Porque Jesus quer ter comunhão contigo. Jesus quer fazer parte da tua vida. Simplesmente você convidá-lo. Jesus, entra na minha vida. Jesus, eu quero ter certeza da minha salvação. Até hoje, eu vivi do meu jeito, fazendo aquilo que eu bem queria, aquilo que eu bem entendia, aquilo que me ensinaram que era certo fazer, mas não é isso que a tua palavra diz. Não fique com vergonha, meu amado. Não fique com vergonha, não fique acanhado. Se você não tem essa certeza, fala, Jesus, eu quero ter certeza que o meu nome está escrito no livro da vida. Essa é a noite, meu querido. Essa é a noite.
Porque nós não sabemos se amanhã nós vamos estar por aqui. E nessa noite o Senhor chama. E nessa noite o Senhor te chama. Porque Jesus está te dando uma nova chance. Jesus está te dando uma nova chance. Porque Ele quer salvar, Ele quer libertar, Ele quer nos dar uma nova vida, Ele quer escrever uma nova história para nós. Às vezes até hoje você só bateu a cabeça fazendo as coisas do teu jeito. E o Espírito Santo, Ele nos dá inteligência, nos dá sabedoria para a gente pensar, para a gente fazer, para a gente trabalhar, para a gente buscar. Nós temos que entender que Jesus nos ama. O Pai nos ama. O amor de Deus por nós foi tão grande, a ponto dele enviar Jesus para morrer naquela cruz para nos salvar. Quem faria isso? Ninguém faria isso. E Jesus morreu por todos. Agora depende de cada um querer Jesus. Depende de cada um ir até a cruz, passar pelo processo da salvação, pelo processo da santificação. E passar pelo processo é cada dia abrir mão da nossa vontade para estarmos fazendo a vontade do Senhor. Aquele que me ama faz a minha vontade. Todos os dias, abrir mão do nosso eu, abrir mão da nossa vontade para fazer a vontade do Senhor. Para fazer a vontade do Senhor. Porque Jesus muito em breve vai voltar. Muito em breve Ele vai voltar. E nós não podemos ser pegos de surpresa. Porque esse dia vai ser o pior dia da face da humanidade. Pior dia na vida do homem. Chegar diante de Deus e o nome dele não está lá, inscrito no livro da vida. Hoje é o dia que o Senhor nos chama. Hoje é o dia que o Senhor nos chama. Oh Senhor. Oh Deus.